o medo é o inverso. É aquela situação que eu não quero. É a situação que eu quero evitar. É a situação que me parece desagradável, me parece desconfortável. Então, o medo e a busca do prazer, ambos têm a ver com o quê? Com a minha atitude de pensar num momento futuro, imaginar esse momento futuro e querer ou não querer alguma coisa em função da imagem que fiz do momento futuro. E quando eu não quero, quando aquela situação imaginada me parece extremamente desfavorável, ou incômoda, ou inconveniente, ou que possa me causar sofrimento, eu tenho medo. E aquilo me bloqueia e trava as minhas ações. Então, toda possibilidade de dor futura cria o medo. Reparem que a dor, quando ela acontece, não estou falando da dor física, porque a dor física, quando ela dói. Ou você toma um remédio, ou espera ela passar. Né? Quando você está andando na rua e dá aquela canelada naqueles ferrinhos assim que tem para os carros não passarem, você vem andando desatento, mete a canela, pula, dói mesmo, né? Aí você dá uns gritos, esfrega um pouco, não é assim? Passa. Essa dor física, quando ela acontece, não tem jeito. Agora, a dor psicológica é a dor da perda, é a dor do abandono, é a dor de coitado de mim, puxa, eu não sou amado, aquela ingrata, como é que ela foi capaz de fazer isso comigo? Né? Então a dor psicológica tem a ver com as nossas relações, com os nossos desejos e com a frustração em relação a esses desejos. A própria morte, que costuma causar uma dor forte quando a gente perde um ente querido, na verdade a dor é maior quanto maior o nosso inconformismo com aquela situação. Quando a gente aceita naturalmente a morte, porque ela é natural, vida e morte são duas faces de uma mesma moeda, e por não compreendermos isso, nós sofremos, porque nós nos apegamos a uma coisa que é por natureza transitória, né? Mas quando nós aceitamos naturalmente a morte, a dor a gente sente falta daquela pessoa querida, é como se um personagem do nosso filme particular deixasse de existir, né? A história tem que ser reorganizada, porque aquele personagem, seja ele coadjuvante ou seja um dos principais atores da nossa história pessoal, ele não vai estar mais presente, portanto, a vida vai ter que ser renovada. Mas essa dor psicológica, quando ela vem, ela produz uma transformação na gente. Significa que uma parte do nosso ego, que é essa estrutura psicológica, mental e emocional que a gente criou, essa autoimagem que a gente criou, e a imagem também do nosso filme, da nossa vida pessoal, uma parte dela está morrendo. Então essa dor psicológica, quando ela vem, ela nos torna mais humildes, mais sensíveis, né? Ela significa que um lado da nossa consciência psicológica está morrendo para que um outro nasça. É lógico que nós não vamos ser masoquistas de procurar essa dor, mas quando ela vem, se a gente não foge dela, se a gente deixa ela fazer o trabalho que ela precisa fazer, que é exatamente esse trabalho de morte e renascimento interior, ela é benéfica. Ela não é má.
Portanto, a dor não tem que ser evitada, ela tem que ser procurada. Mas ela não tem, a gente não tem que fugir dela. E muito do medo psicológico que nos atormenta, que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito aquém do que poderia ser, tem a ver com a fuga da dor, com a gente deixar de viver as coisas na hora que elas estão acontecendo, para viver antecipadamente coisas futuras imaginadas por nós. Se a gente percebe uma coisa básica, de que só existe vida no presente ativo, só existe vida no eterno agora, e qualquer elucubração sobre um momento futuro, seja na forma de busca de prazer, seja na forma de fuga à dor, é uma fuga ao agora, é um escape do viver agora, e a vida só pode ser vivida no agora. Aí a gente começa a compreender que o nosso pensamento é viciado, que o nosso pensamento está sempre nos roubando do agora. Ele está sempre nos tirando desse instante presente, do eterno agora, que se manifesta sempre no presente ativo. E se a gente viver o agora por inteiro, parando de pensar no amanhã ou no momento seguinte, o agora ganha um outro colorido, uma outra beleza. Por quê? Porque a energia nossa que estava sendo dissipada naquele processo mental de projetar o amanhã, ela está toda aqui agora, em forma de atenção, de presença, de olhos para ver, ouvidos para ouvir, sensibilidade. Então, esse equipamento que a natureza nos deu, que é o cérebro com a memória e a consequente capacidade de pensar, que nos torna extraordinariamente diferente na natureza e nos permite a vida civilizada, no sentido da plenitude do viver, no sentido da espiritualidade genuína, no sentido da religiosidade verdadeira, esse equipamento atrapalha muito mais do que ajuda. Porque ele nos rouba o sagrado que pode ser encontrado no agora. Ele nos rouba o amor que só pode ser vivido no agora. O amor não é do pensamento. O amor é uma energia de doação, de afeição, de simpatia, de afeto mesmo. Que ou ele está no agora ou ele não está. O momento seguinte, a projeção do momento seguinte que o pensamento faz, já não tem nada a ver com esse florescimento do amor. Eu imaginar uma flor que vai nascer de uma planta futura, não tem nada a ver com o perfume de uma flor que está sendo cheirado agora. É muito diferente. Então a ideia do amor não tem nada a ver com amor. O amor é uma energia unificadora, harmonizadora, que ou se manifesta no agora ou não se manifesta. E normalmente não se manifesta nas nossas vidas, por quê? Porque nós vivemos travados, vivemos querendo sofrer por antecipação, ou até buscamos um prazer imaginário
sem perceber a beleza que existe no agora. É incrível o tanto que nós somos acostumados a viver por antecipação. Tudo é filtrado pelo pensamento. Me agrada, não me agrada, quero, não quero. E com isso a gente está sempre consumindo a nossa energia nesse processo do pensamento, que é, por natureza, memória. Então, a memória, esse computador fantástico que a natureza nos deu, que tem N finalidades na nossa vida prática, na nossa vida material, na nossa vida profissional. O exercício da imaginação, que é essa viagem pela memória, ele é sempre um sair do agora. Então, ele precisa ser usado nas coisas em que deve ser usado. Nas coisas práticas, nas coisas do dia a dia. Ele é que nem um computador, você não precisa lá da sua agenda para programar a sua vida material. Assim é a memória. Ela tem essa função. Agora, para descobrir a verdade, para descobrir um viver feliz e harmônico, para descobrir o que é amor, esse computador precisa estar quieto, sereno, tranquilo. Porque quando ele está naquele jogo de imaginação, que é o prazer e a dor, filtrando o que me é agradável, o que é desagradável, ele, na verdade, ele está enclausurado naquilo que a gente chama de ego psicológico. Enclausurado porque ele não vê as coisas por inteiro, ele não vive o agora em toda a sua plenitude. É possível viver sem medo? O Krishnamurti fala sempre que se você compreender por inteiro a natureza do medo, você se livra dele definitivamente. Mas é importante compreender que nós não somos apenas corpo, não é? Nós somos emoção, nós somos pensamento e talvez algo mais. E se a gente não aprender sobre essa máquina, a gente pode ficar falando infinitamente sobre o medo, a gente pode querer se livrar de algum medo particular. Tem gente que tem um medo pavoroso de lagarta, tem gente que tem um medo terrível de alguma outra coisa, é um medo específico, alguma coisa que ficou marcada fortemente na memória da pessoa. Mas é preciso perceber que todo medo é um sofrer por antecipação. Se você vive no agora, pode acontecer alguma coisa no agora que te traga dor. E aí você vai viver a dor e ela vai passar. Se você deixar. Né? Porque tem gente que nutre a dor, que alimenta a dor. A autopiedade, né? Coitado de mim, essa coisa toda é o pensamento alimentando a dor. Quando a gente não alimenta a dor, mas também não foge dela, ela vem e vai. O problema não é a dor. Às vezes ela é até saudável. A dor física, em algumas circunstâncias, ela é um alarme que o corpo está dando, dizendo, alguma coisa está em desordem, tem que consertar. E a dor psicológica já é naquele sentido do ego, das nossas projeções e das nossas frustrações, das nossas decepções em relação àquilo que a gente queria. A dor psicológica sempre tem a ver com o nosso desejo. Isso aí perguntaram para o Buda 2.600 anos atrás. Qual era a causa da dor? Qual era a raiz da dor? E ele disse, a causa da dor é o desejo. Então, quando morre alguém e eu sofro, na verdade eu sofro porque eu queria que continuasse. É o meu querer que é o sofrimento. Agora, se eu aceito naturalmente, se eu vivo uma vida desapegada
desprendida, o que não quer dizer indiferente. Mas se eu tenho plena consciência de que essa vida material é passageira, que nós estamos aqui por um tempo muito breve, e se eu compreendo que isso faz parte da vida, que é natural que seja assim, e se eu aceito essa verdade universal, se eu descubro essa verdade, né? Porque não adianta aceitar intelectualmente, se eu descubro através da minha percepção de que essa vida é uma mera passagem, e uma passagem que a gente, diga-se de passagem, a cacofonia, passa muito mal porque a gente passa sofrendo, a gente passa com medo, a gente passa travado. Se a gente se integrar nesse movimento e aceitar a morte como parte da vida, tão natural quanto o nascimento, nos desapegando, o que acontece? Ela deixa de ser um problema, né? E o sofrimento, ele é exatamente o nosso desejo de que as coisas sejam diferentes do que elas são. Quando a gente aceita as coisas como elas são, não há sofrimento. Aceita-se. O que é. Com os fatos não se briga. Não é assim? Agora, o problema todo é que nós não aceitamos os fatos. Krishnamurti diz o seguinte: a mente religiosa é uma mente factual. Ela se move de fato para fato. Mas nós sofremos por quê? Porque nós não aceitamos os fatos como eles são. Nós temos toda uma carga de desejo em relação aos fatos. E aí nós sofremos porque eles não são como a gente queria que eles fossem. Então, aprender sobre o medo significa aprender sobre o desejo. Porque medo é uma forma de desejo. Se não houver um querer que as coisas sejam de um jeito ou de outro, não há medo. É lógico que esse querer também é natural. Ninguém está propondo que nós sejamos sem desejo. Até porque desejo é energia. Desejo é vitalidade. Desejo tem a ver com a motivação das pessoas. E se a pessoa não tem energia, não tem motivação, a vida dela ela vira uma vida vegetativa, né? Ela vira uma vida... Então, muitos ensinamentos ditos espiritualistas são de que a gente tem que extirpar o desejo. Aí o sujeito cria o desejo de ser sem desejo e fica se torturando. O que é, cá entre nós, uma ignorância. O desejo, ele existe para a gente aprender com ele. Ele está aí o tempo todo, como energia na vida. E ele em si não é um problema. O problema é o nosso apego à satisfação do desejo.